Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje iremos estudar quais são os tipos de pesquisa, sobre análise de dados e sobre os procedimentos. Quanto à abordagem, iremos estudar agora sobre pesquisa de levantamento. O que vem ser a pesquisa de levantamento? Ela caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se a solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado, para em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. E a pesquisa experimental? Ela é detalhada a forma usada para fazer a observação, a manipulação da variável independente, o tipo de experimento, o uso ou não de grupo de controle e a maneira do registro dos resultados. E a pesquisa bibliográfica? A pesquisa bibliográfica ela abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico, etc. Até os meios de comunicações orais, como rádios, gravações em fita magnética e audiovisuais, filmes e televisão. Na pesquisa documental, ela é realizada a partir da consulta a documentos e registros que confirmam determinado fato, ou seja, de documentos considerados cientificamente autênticos. E a pesquisa de participante? É uma pesquisa que ela é realizada mediante a integração entre pesquisador e pessoas implicadas ou problemas sob investigação, rompendo fronteiras, às vezes existentes, entre o pesquisador e o pesquisado. Agora sobre a pesquisa-ação. Essa pesquisa-ação, pessoal, ela é um tipo de pesquisa social com base empírica, planejada e realizada por meio de uma ação para a resolução de um problema coletivo. Nesse tipo de pesquisa, os pesquisadores e os participantes envolvidos no problema participam de forma cooperativa e participativa. E o estudo de caso? O estudo de caso ele é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. E o tipo de pesquisa ex post facto? Essa pesquisa é um tipo de investigação que são considerados como experimentais situações que ocorrem naturalmente, ou seja, são aquelas em que o pesquisador ele não possui controle sobre as variáveis, sendo apenas um observador dos acontecimentos. Ela é utilizada para a compreensão da manifestação de uma ou mais variáveis, cuja ação é no passado, sobre a variável em observação direta. Além disso, ela investiga a relação existente entre elas. E o estudo de campo? Bom, o estudo de campo ele é o aprofundamento de uma realidade específica. Sua realização é feita por meio de observação direta do grupo estudado e de entrevistas com o objetivo de captar as explicações e interpretações do que ocorre naquela realidade. Nós vamos falar um pouco agora sobre os procedimentos. Na história oral, as entrevistas elas são tomadas como fontes para a compreensão do passado, ao lado de documentos escritos, de imagens e de outros tipos de registro. Na história de vida, ela
ela se aproxima mais da realidade empírica, ela valoriza a história própria da pessoa, né, pessoal? Nela, os narradores que dão forma e conteúdo às narrativas, à medida em que interpretam suas experiências e o mundo na qual elas são vividas. E a pesquisa etnográfica? Esse método ele envolve longo período de estudo, em que o pesquisador fixa residência em uma comunidade e passa a usar técnicas de observação, contato direto e participação em atividades. E a observação de participante? Nesse tipo de pesquisa, supõe a interação pesquisador-pesquisado, as informações que obtém, as respostas que são dadas às suas indagações, elas dependerão, ao final das contas, do seu comportamento e das relações que desenvolve com o grupo estudado. E na pesquisa de correlacional, esse tipo de pesquisa ela traz como proposta criar dispositivos de análise da vida dos grupos na sua diversidade qualitativa. E isso significa que essa proposição investigativa ela tem como alvo o movimento, as rupturas que as ações individuais e coletivas imprimem no cotidiano. E por fim, a pesquisa de intervenção. Na pesquisa de intervenção, ela traz como proposta criar dispositivos de análise da vida dos grupos na sua diversidade qualitativa. E isso significa que esta proposição investigativa ela tem como alvo o movimento, as rupturas que as ações individuais e coletivas imprimem no cotidiano. E a pesquisa correlacional, nesse tipo de pesquisa, ela envolve coleta de dados a fim de determinar se há uma relação entre duas ou mais variáveis mensuráveis, quantificando essas relações. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre análise de dados, segundo Bardan. Na análise de conteúdo, Bom, agora nós vamos falar sobre análise de dados, segundo Bardan. Nós temos vários tipos de análise de dados. A gente vai dar uma pincelada assim, nos tipos de análise, para vocês entenderem, né, como que cada um, os procedimentos de cada um. Na análise de conteúdo, se conceitua a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas utilizadas para analisar comunicações por meio de procedimentos sistemáticos e com descrição do conteúdo constante nas mensagens analisadas. Na análise de discurso, esse tipo de análise ele explora como as ideias e os objetos socialmente produzidos existentes no mundo foram criados e como se mantém no decorrer do tempo. Uma das características é descrever e interpretar determinada realidade social. Já na análise documental, ela é realizada a partir de documentos contemporâneos ou retrospectivos considerados cientificamente autênticos, que são conteúdos que não são fraudados e que têm sido largamente utilizadas nas ciências sociais e na investigação histórica. Na análise comparativa, se busca analisar os dados concretos referentes a fatos e explicá-los de acordo com suas semelhanças e diferenças. Já a análise quanti-quali, com o uso da estatística descritiva, nesse tipo de análise, pessoal, ela é utilizada através de uma estatística descritiva que compreende as medidas de posição, medidas de tendência central, que é média, moda e mediana, e as separatrizes, que é quartil, decis, percentes
e mediana. As medidas de dispersão são as distribuições de frequência absoluta e relativa, ordenamento, amplitude, desvio médio, desvio padrão e coeficiente de variação. Agora nós vamos falar um pouquinho também sobre as coletas de dados. Nós vamos falar agora sobre as coletas de dados. Para a Lakatos 2003, essa é uma etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas para que se possa efetuar a coleta dos dados. Esse fato do trabalho que toma mais tempo do que se espera e acaba sendo muito cansativo, o que faz com que o pesquisador tenha muita paciência, dedicação e persistência, além do cuidadoso registro dos dados e de um bom preparo anterior. Outro aspecto importante é o perfeito entrosamento das tarefas organizacionais e administrativas com as científicas, obedecendo aos prazos estipulados, ao orçamento previsto, ao preparo do pessoal. Quanto mais planejamento for feito previamente, menos desperdício de tempo haverá no trabalho de campo propriamente dito, facilitando a etapa seguinte. Eu passei por um momento difícil na coleta de dados da minha pesquisa de mestrado, que eu comecei a coletar os dados em março de 2020. Eu fui nas salas de aula da escola que eu trabalho, entreguei os questionários. Aí quando passou uma semana, menos de uma semana, veio a pandemia, aí suspenderam as aulas. E deu muito trabalho para eu buscar, para eu pegar esses questionários, essas respostas, porque os alunos estavam em casa e eu não tinha o contato deles, então eu tive que pedir para um dos representantes de turma me ajudar. Então eu tive muito trabalho. Alguns dos questionários eu nem consegui pegar. Então você vê que acontecem imprevistos, né, que pode atrapalhar a pesquisa. E na coleta de dados é um processo de apuração de informações para comprovar uma problemática levantada. Para isso são desenvolvidas técnicas de averiguação. A pesquisa é geralmente o primeiro passo para dar início a uma coleta de dados. Então, quanto mais planejamento for feito previamente, menos desperdício de tempo haverá no trabalho de campo propriamente dito, que pode facilitar a etapa seguinte. De acordo com Gil, a participação da comunidade é essencial, visto que os estudos de campo costumam ser muito prolongados e requer contatos variados com as mesmas pessoas. Para isso é importante buscar apoio das lideranças locais, aliar-se a pessoas ou grupos que tenham interesse na pesquisa, fornecer aos membros da comunidade as informações obtidas, preservar a identidade dos respondentes. E são vários os procedimentos, né, pessoal, que a gente vai ao longo do tempo na realização dessa coleta de dados, que variam de acordo com as circunstâncias ou com o tipo de investigação. Em linhas gerais, as técnicas de pesquisa são a coleta documental, observação, entrevista, questionário, formulário, medidas de opiniões e de atitudes, técnicas mercadológicas, testes, sociometria, análise de conteúdo e história de vida. É bem variado os tipos de coletas, né? Eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado e até a próxima aula.